apresentação de Anadia e, portanto, vamos assim moderar um pouco aqui esta iniciativa. Temos Rui Bastos, que é também membro do PCP, que é o atual eleito do PCP na Assembleia Municipal de Anadia, onde tem desenvolvido um grande trabalho, que eu creio que é conhecido de todos. E depois temos Marco Alves, que é também um prestigiado investigador, uma pessoa da Anadia, que conhece bem a terra e que aceitou o desafio de ser o candidato da CDU às próximas eleições autárquicas. Bom, então, em relação à iniciativa, iremos aqui estabelecer apenas algumas regras para que isto corra da melhor forma possível. É uma iniciativa limitada no tempo, porque, enfim, as coisas são mesmo assim, apesar de haver muito por onde bater e muito por onde discutir, nós estamos limitados até às 19h45, portanto, são esses os temas. Ou seja, nós vamos ter primeiro duas intervenções, uma primeira do Rui Bastos, eleito na Assembleia Municipal, de enquadramento, e depois o Marco irá então fazer a apresentação do nosso programa, que é um programa, enfim, como ele dirá, aberto, não é? Que se pretende que seja discutido, portanto, neste momento ainda não é um documento fechado, vamos lá, um esboço, mas que já revela, enfim, uma reflexão bastante avançada em relação àquilo que nós pretendemos para o Conselho. Portanto, no fundo, já resultando de alguma reflexão em relação à nossa proposta para as próximas eleições. Bom, então, essas intervenções irão durar cerca de 45 minutos, as duas no total, um bocadinho mais, um bocadinho menos, nós logo veremos, e depois iremos então abrir, enfim, um pequeno debate para a qual, naturalmente, convidamos todos os que estão a assistir a dizer de sua justiça, a sua opinião, a colocar questões, enfim, o que quiserem. Obviamente, procurando que sejam concisos, não é? Por forma a criarmos aqui uma certa dinâmica. Nós temos aqui algumas ferramentas, eu não sei se vocês estão familiarizados com ela, mas há, a partir do bate-papo, ou há uma ferramenta até para levantar a mão, aqueles que porventura estejam já familiarizados com o Zoom, e portanto ou fazem sinal, eu vou tentar estar atento, mas o ideal de facto era ou através do bate-papo, onde escrevem, e eu vou estar naturalmente atento, ou levantando a mãozinha, que é uma ferramenta que existe aí naquela barra de ferramentas que está em baixo do vosso ecrã, para sinalizar, e depois a partir daí, quando chegar à fase do debate, então procurarei indicar, dar no fundo a voz por ordem de inscrição, no sentido de cada um de vós poder intervir. Ok? Pronto, sendo assim, sem mais delongas, eu dava então a palavra à primeira intervenção ao Rui Bastos. Obrigado, Miguel. Ora, boa tarde a todos. Eu cumprimento todos que nos estão a acompanhar neste momento, aproveitando também, desde já, para agradecer a vossa presença nesta apresentação do programa da CDU para as autárquicas de 2021. Ora, provavelmente com o convite para este webinar, muitos de vós terão questionado quais as razões que nos motivam a pensar ser possível um futuro melhor para o nosso Conselho com uma intervenção mais forte da CDU na autarquia. É evidente que, assumindo o habitual projeto autárquico que assenta no trabalho, na seriedade e na competência, no presente mandato, esta força política procurou chamar a atenção para a necessidade de se adotar um novo modelo de organização e de gestão de recursos e de respostas económicas e sociais que fossem ao encontro dos anseios da população. E para tal, contribuiu para a discussão na Assembleia de assuntos importantes, capazes de melhorar a qualidade da vida dos munícipes. Teve uma atuação que se pautou sempre pela preocupação com o munícipe e pela abertura às pessoas, procurando superar um notório afastamento da gestão da autarquia. E por forma a reforçar a valorização de um órgão municipal tão importante como a Assembleia Municipal, o trabalho da CDU desenvolveu-se tanto no decorrer das suas sessões como fora destas, onde estivemos sempre disponíveis para ouvir e para responder face aos problemas e pelas soluções, independentemente até da cor política do proponente. Marcou pela diferença ao dar a conhecer sistematicamente o trabalho desenvolvido, sendo por isso a única força a sujeitar-se a um permanente escrutínio por parte da população que representava. Assim,
consciente do dever cumprido e até com a mesma determinação de sempre para servir os nossos concidadãos e defender as suas propostas, a CDU compromete-se a reforçar o trabalho desenvolvido, onde não poderia faltar um conjunto de medidas que visam mais transparência e melhor comunicação com as pessoas. A título de exemplo, posso já referir a adoção de um horário da realização das Assembleias Municipais que facilite a participação dos munícipes, que até já é previsto no RAMA, ou então a proposta para a realização de assembleias descentralizadas com forte envolvimento dos cidadãos e do movimento associativo, ou até mesmo requerer junto do Poder Executivo que seja disponibilizado a cada força política representada um local físico onde os deputados possam receber os munícipes. Ora, independentemente dos condicionalismos que se venham a criar, à imagem dos que resultaram da atual maioria, penalizadora da pluralidade de ideias e condicionadora do debate, continuaremos a defender sempre por respostas mais concretas e céleres, que mais importante do que inovar, procurem também solucionar eficazmente os problemas sinalizados e, ao mesmo tempo, pugnar por inverter esta estagnação a que chegou o município, para a qual muito tem contribuído uma certa desorganização e falta de um claro plano estratégico para o concelho. Tudo isto resultante, no fundo, de uma gestão que tem assentado no gasto, traduzida em medidas a avulso e inaugurações apressadas, em vez de uma tão necessária clara visão a médio prazo que venha a beneficiar o nosso concelho. Por tais motivos, porque continuamos apostados numa solução, apresentamos hoje aqui uma ambiciosa proposta de total renovação, capaz de contribuir para melhorar o bem-estar geral da população e de manter a proximidade com as pessoas, conforme tivemos vindo a fazer. É um programa que prevê reestruturar e rentabilizar o que temos, que inclui a reestruturação de valências já existentes e a criação de outras valências para potenciar, no fundo, as mais-valias que encontramos no nosso município. É um projeto capaz de potenciar o concelho como a capital da bairrada que é, no fundo, mas que tem carecido do devido reconhecimento. E também que seja uma garantia de um futuro mais promissor e transformador. Ora, este plano de ação tem já em vista a nossa participação nas próximas eleições e, como poderão verificar já de seguida, está em linha com a intervenção da CDU no presente mandato, conforme já foi referido, e que pode ser facilmente confrontado até com a informação e o balanço do trabalho realizado que foram publicamente disponibilizados ao longo do mandato. Continuamos assim apostados em apresentar perante a população as nossas ideias e propostas, contribuindo desta forma para que uma maior informação seja potenciadora de uma maior participação eleitoral e que se pretenda renovada para o concelho. Deixo então esta apresentação do plano de ação da CDU ao cuidado do nosso candidato à Câmara Municipal, o Marco Alves, a quem passo a palavra, e agradeço desde já a vossa atenção. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Então, sem mais delongas, tu vais partilhar um documento, não vais, Marco? Vou partilhar um documento, então, vou começar já força. a partilhar. Tens... Deixa-me ver, compartilhar a tela. Ok, penso que já estarão a ver. Ok. Em solução. Desculpa. Estou a conseguir partilhar. Conseguem ver? Sim. Está a ver, ok. Está perfeito. Muito boa tarde. Antes de mais, obrigado ao professor Dr. Miguel Viegas por estar aqui, por nos presentear com esta moderação. Agradecer ao professor Rui Bastos aquilo que é a apresentação do comportamento político da CDU nos últimos 4 anos e agradecer, obviamente, à audiência, alguns dos quais eu enderecei convites pessoais para estarem aqui hoje e que nos vieram prestigiar, e todos os janadienses que, no fundo, estão num papel de eleitor informado, querendo saber qual é o nosso plano de ação. Bem, sem mais delongas, começando, como já podem ver aqui pela apresentação, nós falamos em dia 2022-2030, porque muitas das medidas que vamos aqui apresentar vão precisar de mais que um mandato. Portanto, isto é um plano de ação
curto, médio prazo e não um abarcar de medidas rápidas para um único mandato. Ora bem, para conhecer este programa de ação, nós começamos por fazer uma análise da localização e do contexto geográfico e socioeconómico do município. A seguir, vamos apresentar a organização e as medidas que nós propomos para estes mandatos até 2030 e o calendário do programa de ação, portanto, o que é que vai acontecer depois do dia de hoje. Bem, todos vós devem conhecer de algum modo estes mapas. Claro que estamos na região demarcada da Bairrada, que todos conhecem. Temos uma proximidade com a costa atlântica, 2 estâncias termais e também o setor vitivinícola como um motor para os setores adjacentes, que são a saúde, a educação e mesmo o turismo. Bem, convém conhecer a Anadia na última década, ou seja, o que é que aconteceu na última década ao nosso município e porquê a urgência de uma força transformadora para ele. Começamos por ver uma diminuição de 7% nos habitantes, o que quer dizer que, de facto, há aqui uma falta de oferta para fixar os habitantes. Muito importante a percentagem de idosos, que aumentou imenso e muito superior à média nacional, o que quer dizer que temos uma população muito mais envelhecida do que a própria média nacional, é algo muito importante e que vai pautar aquilo que é este programa de ação. Eu sublinho aqui o número de óbitos de crianças com menos de um ano de idade por cada 1000 nascimentos, porque em 2010 era 0, em 2019 é um número que nós consideramos inaceitável, de 10,7, a média nacional é 2,8. E isto, para além de, obviamente, deixar bem claro as necessidades a nível de saúde que o município precisa, também nos coloca com um índice de desenvolvimento que é avaliado exatamente por a Organização Mundial de Saúde como exatamente o óbito de crianças com menos de um ano de idade por 1000 nascimentos, equiparado a países subdesenvolvidos. Portanto, o nosso sistema de saúde, de facto, no município está muito mal. Depois temos novos edifícios, um decréscimo muito acentuado, e isto tem a ver certamente com o problema da fixação dos jovens. O número de resíduos urbanos que são recolhidos por habitante aumentou, é verdade, mas ainda assim aumentou muito menos do que aquilo que é a média nacional, e o que isto quer dizer é que, de facto, há aqui um falhanço, de algum modo, da política ambiental que é preciso rever. Curiosamente, como vimos, temos 2 estâncias turísticas, temos uma região vitivinícola, temos tudo para ter turismo, cresceu um bocadinho, é verdade, mas reparem do crescimento, do que acontece no crescimento nacional e do que foi o crescimento neste município. Portanto, estes são os grandes problemas que os dados oficiais da Pordata assim nos atribuem apenas nos últimos 10 anos. Bem, para isso, para resolver estes problemas, nós propomos servir a população com um programa ambicioso, fazer uma redefinição das valências existentes e também a valorização de projetos catalisadores. Portanto, nem tudo será para destruir e para recomeçar do zero, existe a possibilidade de pegar naquilo que está feito e dar um outro ambiente. E com isso conseguir o progresso e a prosperidade que nós todos ambicionamos para o município. Bem, para iniciar, como modo condutor de todo este programa de ação, nós vamos utilizar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Esta agenda é muito importante por causa do alinhamento das cidades sustentáveis para a busca de financiamento europeu e nacional. Hoje mesmo nós ouvimos o Primeiro-Ministro António Costa falar sobre isso e, de facto, nós achámos que era uma boa ideia começar por estes tópicos e a eles, que vamos já vê-los de seguida rapidamente, acrescentar um que é a cultura, que infelizmente não está nessa agenda, mas que nós achamos, obviamente, que é uma área prioritária para o município. Então, o que é que traz esta agenda? Erradicar a pobreza e a fome, saúde e bem-estar ao longo da vida, uma educação de qualidade, igualdade de género, água potável e saneamento, energias renováveis e acessíveis, o trabalho digno e crescimento económico, e com isto relacionar a indústria, inovação e infraestruturas e conseguir reduzir as desigualdades. A cidade e as comunidades devem ser sustentáveis e para isso nós temos que ter um ecossistema sustentável, produção e consumo e também uma gestão de proximidade. Muito importante, obviamente, como eu já vos disse, será a cultura. E, portanto, nós para todos estes tópicos vamos apresentar algumas medidas. Como devem calcular, numa apresentação de 30 minutos, nós vamos passar rapidamente por estas medidas, não teremos tempo de aprofundá-las todas, estarei aqui para discutir algumas
algumas delas, algumas coisas que não estejam bem definidas, mas o documento que será depois enviado mais tarde é que vai conter toda a informação, espero eu, que vocês precisem. Por fim, nós queremos também apresentar um plano, um projeto estrutural que sirva como uma base para o futuro e para o progresso do município. Portanto, um projeto que seja um bocadinho aglomerar as valências e, desse modo, conseguirmos algo mais forte e mais inovador para o município. Comecemos por erradicar a pobreza. Primeiro de tudo, nós temos um gabinete do município cuja função, utilidade, operacionalidade e eficácia são desconhecidas da maior parte dos municípios. É difícil descodificar quais são as funções, quem são os gabinetes, o que é que se pode fazer, como é que pode funcionar. Bem, isto indica-nos que nós temos que começar por reestruturar aquilo que são a oferta da Câmara nos serviços para o município. E nós propomos, desde logo, a criação de um gabinete de apoio ao emprego e formação, que é muito importante neste processo de erradicar a pobreza, porque vai ajudar na procura ativa de emprego, vai ajudar na construção dos currículos, vai fazer valorização pessoal e profissional, organizar formações muito importantes para a aquisição de novas valências. E isto também é importante a aquisição de novas valências, porque se nós olharmos para aquilo que são os percentis de rendimento bruto declarado e deduzido do IRS, nós reparamos que à medida que a linha, desculpem, a preto é Portugal, depois temos a região centro e Aveiro aqui com estas linhas cinzentas e o município de Anadia está azul. O que vemos é que nos ordenados mais baixos há de facto uma convergência nacional, mas quando começamos a ver ordenados mais elevados, a média nacional está aqui, a média da região centro está aqui e a média do nosso município está aqui embaixo. O que é que isto significa? Significa que nós temos níveis salariais mais baixos e vão refletir insegurança e menor qualidade de vida. E este gabinete pode ser muito importante para ajudar neste processo. Não só dará um maior apoio às empresas com o compromisso de refletir a boa-fé do município no próprio reconhecimento salarial dos seus trabalhadores. Nós sabemos que as tabelas salariais não são plásticas, portanto não é possível movimentá-las, mas com formações, com a aquisição de competências é possível fazer isso. Por outro lado, fazer formações específicas para essas novas competências, não só nos trabalhadores da Câmara e apresentar essa boa-fé, como também para as necessidades que o tecido empresarial regional tem. Estas formações podem passar pelo município para, desse modo, apoiar as empresas, apoiar os trabalhadores a conseguirem trabalho qualificado e, deste modo, um trabalho mais bem remunerado. Bem, esta aquisição de novas competências através da formação e que leva a mais qualificação, que traz mais empenho, não é mais do que um ciclo que visa a tal valorização do trabalho, porque hoje em dia um dos maiores dramas que temos não é a pobreza de quem não trabalha, é a pobreza dos que trabalham e que não conseguem ter um rendimento que seja adequado àquilo que é o seu trabalho. E, portanto, um gabinete específico para ajudar nessa componente pode ser essencial. No processo de erradicar a fome, nós temos que fortalecer o espírito de comunidade e também dinamizar a economia local. E como é que podemos fazer isto? Bem, de uma forma, uma das medidas que vos vou apresentar aqui é efetivamente tirar partido daquilo que foi a crise do Covid, que nos trouxe a necessidade de muitos restaurantes começarem a funcionar em takeaway. Deste modo, nós podemos tentar fazer uma refeição agregada familiar, que o município deveria poder atribuir a famílias que estão em estado de carência e, deste modo, acabar com essas situações e dinamizar a economia local, mas isto tem que trazer obrigações. E as obrigações nessas famílias é o registro e controle por aquele gabinete de apoio e formação, que ajuda na procura ativa de emprego e, por outro lado, faz a alocação a atividades de ocupação que vão promover a aquisição de competências que os coloquem rapidamente no mercado de trabalho, porque a colocação no mercado de trabalho é dignificar por si e melhorar as condições de vida destas pessoas. No apoio à agricultura, nós sabemos que a evolução das cidades agrícolas para industriais foi feita sem grande planeamento e que
até desenvolveu uma alimentação desigual. Nós poderíamos dissertar um pouco sobre isso e a maneira como a alimentação desigual acabou por trazer muitos dos problemas que depois de saúde, como a obesidade, como a diabetes, etc. O que nós propomos é efetivamente apoiar uma agricultura sustentável, abrindo mercados de frescos para escoar produtos, e a agricultura local, com a defesa de um circuito de produção e comercialização mais curto, de modo a que seja possível que sejam praticados também preços mais acessíveis. Neste apoio à agricultura familiar, nós propomos uma agricultura sustentável com o uso harmonizado de pesticidas, com o uso de alternativas viáveis, que são muitas vezes economicamente favoráveis. Mas isto não é um exercício teórico de dizer aos municípios têm que fazer. Isto só se consegue, uma vez mais, através de formação e de um apoio do município aos municípios para compreenderem o que é que podem fazer, que alternativas é que têm. Sobre a saúde e bem-estar ao longo da vida. Bem, rapidamente, nós temos uma degradação dos cuidados de saúde no nosso município. É claro, nós não temos um serviço 24 horas por dia, já vimos que a nossa população é envelhecida, vimos também que a taxa de mortalidade infantil é elevadíssima e, portanto, há uma degradação dos cuidados de saúde, não há serviços públicos abertos 24 horas, enquanto que os serviços privados vão proliferando e obrigam a gastos extra com seguros de saúde e faturas pesadas. E isto não é suportável para a maior parte dos nossos municípios. Bem, é importante por isso, como já viram, a análise científica daquilo que são os dados que nós temos da saúde. Já vos falei aqui de um muito importante e por isso nós propomos a criação de um relatório científico que demonstra à tutela que é impossível continuar com esta situação de não ter um Serviço Nacional de Saúde aberto 24 horas por dia. E, por outro lado, nós necessitamos de gabinetes de apoio à população. E, nesse âmbito, nós propomos a criação de um centro de acompanhamento do envelhecimento. Vocês viram que nós temos uma taxa de envelhecimento muito superior à média nacional e, por isso, esta população necessita de cuidados. Seja através de um gabinete do doente diabético, de um gabinete de geriatria e de um gabinete de doenças não comunicáveis. E como é que funciona este centro de acompanhamento do envelhecimento? Pessoas acima dos 50, preferencialmente, que são as que mais sofrem com estas doenças, vão ter um sítio onde se podem dirigir para fazer o seu acompanhamento médico e também de enfermagem, para saberem como está o seu estado, como é que faz este acompanhamento com algum detalhe e cuidado. Relativamente ao desporto, que está intimamente relacionado com a saúde, claro que temos que promover juntos das coletividades e dos grupos de cidadãos atividades outdoor e valorizar roteiros para caminhadas. Nós temos um município muito extenso em termos de área verde, de algumas áreas verdes, e que podemos valorizar para caminhadas. Eu próprio tenho feito bastantes ao longo do nosso município e percebi que há ali, com pouco investimento, um caminho a fazer. Depois, apoiar todas as iniciativas de promoção de saúde, independentemente se são de coletividades ou até de municípios individuais, facilitar e prestar o apoio possível através da mediação de patrocinadores, isto é muito importante, e também pela ocupação das infraestruturas existentes. Portanto, existem infraestruturas no município para a prática do desporto que estão sistematicamente desocupadas, e isso não pode ou não deveria acontecer. Por outro lado, reforçar também o apoio a atividades promovidas por bombeiros, que está aqui para nos lembrar que estes profissionais são muito importantes e têm que ter condições de valorização pessoal e profissional, e desenvolver, obviamente, o uso das estancias termais e produtos relacionados, e isto vai ser também foco no nosso plano estrutural no fim. No desporto profissional e amador, é óbvio que necessitam de um apoio continuado e certeiro para continuarem um caminho que até desse desporto tem sido de bastante sucesso, mas aqui nós propomos também olhar com especial cuidado para crianças em risco. O município deveria, ou nós comprometemos, a patrocinar as atividades desportivas associadas com essas crianças, quer através das deslocações, dos equipamentos, etc. E, muito importante também, ajudar na procura ativa de patrocinadores e candidaturas de fundos nacionais e europeus para o desenvolvimento das infraestruturas e também para haver uma abertura e um apoio administrativo para que os coletividades e não só e o desporto amador possam concorrer a esse tipo de projetos, assegurando por parte do município aquilo que são a cobertura de gastos inimputáveis e que muitas vezes impossibilita a candidatura a fundos.
Na interação com a sociedade, colaborar com o agrupamento de escolas, aqui com um especial cuidado de que é na escola que as nossas crianças passam a maioria dos seus dias, é lá que os professores estão a cuidar da nossa próxima geração, independentemente se muitos dos problemas são da tutela do Ministério da Educação, o município tem que assumir uma liderança com esses problemas. De reforçar o apoio a alunos carenciados, não se trata só de comprar livros ou uma refeição, muitas vezes nós sabemos que os problemas são muito para lá disso e o município tem que estar em coordenação com o agrupamento de escolas e fazer essa sinalização e apoiar rapidamente essas condições. Apostar no desenvolvimento pessoal e cidadania através do envolvimento e de uma política de proximidade com a sociedade, de maneira a que estes jovens e também os mais velhos se sintam acarinhados dentro do seu município. Promover a ocupação dos espaços públicos disponíveis, nós temos muitos, eu falo por mim que se calhar alguns deles quase nunca lá entrei, não sei porquê, portanto esses espaços públicos deviam estar disponíveis para atividades de jovens, dos mais velhos, atividades de cidadania. Propomos também um programa Rumo ao Futuro, que não é mais do que colocar colaboradores, qualquer pessoa que queira colaborar com crianças em risco ou com crianças carenciadas, que de facto já vai dar do seu tempo, o município deve dar condições, por exemplo, informáticas, para ajudar essas crianças a ter um futuro um bocadinho mais risonho e também olhando para oficinas criativas como uma maneira de desenvolver aquilo que possam ser talentos de futuro. Por fim, obviamente, contribuir para a felicidade em ambiente escolar, esquecendo muitas vezes pequenas picardias das tutelas e assumindo uma questão de liderança para com a sociedade. Na igualdade de género, falar da legislação de igualdade salarial é simplesmente dizer que o município tem que o cumprir, falo-á nos seus trabalhadores, mas também tem uma obrigação de fiscalizar e de estar atento àquilo que acontece com os privados. Igualdade de direitos, exatamente o mesmo discurso, e o apoio para recomeçar. E o que é este apoio para recomeçar? Bem, eu vou-vos dar 2 exemplos muito importantes. Um deles prende-se com a recolocação na vida ativa de recém-mães. Nós estamos a falar de mulheres que, deixam a sua carreira em suspenso ou estão na procura ativa de emprego e param para serem mães e depois têm dificuldade em regressar ao mercado de trabalho. E essas mães jovens merecem que o gabinete do município olhe para elas com outro cuidado. Mas, provavelmente, uma das situações mais dramáticas de um concelho que é muito envelhecido é dignificar o estatuto do cuidador. Porque muitas destas pessoas abdicam da sua carreira para tomar conta destas pessoas mais velhas, abdicam dos seus trabalhos e depois chegam a uma idade que é muito difícil chegarem ao mercado de trabalho e é muito difícil regressarem à sua profissão. E, portanto, o município tem que olhar para estas pessoas com algum cuidado e com uma dignificação daquilo que é o seu contributo para a sociedade do município. Relativamente à água potável e saneamento, eu tenho aqui para vos apresentar 2 dados muito importantes dos relatórios da entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, onde, primeiro que tudo, explicar estes pontos vermelhos, que nos dizem que os dados não são muito fiáveis, e isto é uma situação que deve ser resolvida, e vemos que a água não faturada é cerca de 94%, o que é uma enormidade, obviamente, e as perdas reais de água colocam o nosso município no topo dos que mais desperdiça recursos, e é uma fatura que todos nós temos que pagar. Por isso, nós propomos a eficiência e a qualidade, portanto, detectando aquilo que são os problemas e resolvendo rapidamente, porque isso não é gasto, é um investimento que vai nos permitir a longo prazo poupar dinheiro com a gestão da água. Por outro lado, o saneamento básico, temos que resolver rapidamente as questões pendentes e já identificadas, porque estamos no século XXI e não se justifica não haver saneamento básico em todas as casas. E, obviamente, todas as que os municípios venham a se denunciar, é preciso resolver e uma prioridade absoluta. Relativamente às energias renováveis e acessíveis, melhorar a eficiência dos edifícios camarários é urgente, quando dizemos melhorar a eficiência, quer através da produção de energia, quer através da produção, por exemplo, de sistemas para manter a temperatura elevada no inverno. Apoios para a aquisição, ou seja, o município pode apoiar a aquisição de alguns dos equipamentos que visem tornar as casas mais verdes por parte dos municípios.
Fazer a mediação de compras conjuntas, isto muito rapidamente é juntar pessoas que queiram adquirir equipamentos para tornar as suas casas mais ecológicas e com isso conseguir negociar ou conseguir mercadejar mais facilmente essa questão. E depois nós temos um tamanho que é ideal para projetos e fundos europeus e também para a busca de energia verde através de projetos piloto. E o que é isto? É, por exemplo, estabelecer parcerias, quer com universidades, quer com empresas que estejam a lançar novos produtos, que queiram fazer o seu teste, que queiram fazer que precisem de um pouco de financiamento para estabelecer aquilo que são novos protótipos, novas aquisições de soluções verdes. O nosso município tem todas as características que podem muito beneficiar disto. Para além, obviamente, dos projetos e fundos europeus. Hoje mesmo ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro falar sobre o plano de resiliência e explicar de que modo é que isto pode ser feito. Se quiserem, no fim, posso explicar. O trabalho digno e crescimento económico. Bem, nós propomos esquecer um bocadinho o premiar empreendedores e estabelecer um modelo de criação e seleção de negócios através de formação. Ou seja, o que nós queremos é formar empreendedores. Uma pessoa comum não sabe estabelecer um plano de negócios, não sabe fazer um pitch, uma apresentação para o investidor, isso só aprendendo. E, portanto, de facto, os modelos de criação e seleção de negócios são muito mais interessantes do que premiar apenas empreendedores. Isto leva-nos a pensar na reestruturação do Tecnoparque, falaremos no fim, sobre a expansão e desburocratização, nesse caso, para aquilo que as empresas querem fazer e que o município pode ajudar, dinamizar a ocupação de espaços, nós não devíamos ter espaços que não estão ocupados, e recuperar e valorizar edifícios, porque isso também é um grande motor para o crescimento económico do nosso município. E, por fim, uma vez mais, concorrer a fundos nacionais e europeus que ajudem as nossas empresas num processo de expansão que, obviamente, nos vai ajudar a todos. Na indústria, inovação e infraestruturas, nós propomos explorar a imagem de marca e mais-valia da região demarcada vitivinícola da Bairrada e os vinhos, seus subprodutos e resíduos são uma das grandes apostas deste plano de ação, como vão ver no plano estrutural, mas também, por exemplo, a criação de novos termos como a vinoterapia. Em Portugal é utilizada no Yetman, um dos poucos hotéis ou o único que o utiliza, e que nós temos todas as condições de trazer até ao nosso município e conjugar com o termalismo e com spa, que por sua vez pode levar à criação de novos produtos e à tal inovação e ao turismo, e assim criar um ciclo vitorioso de aproveitamento industrial e de uma linha diretora para aquilo que é a inovação e infraestruturas no nosso município. Reduzir as desigualdades. Primeiro que tudo, temos que fazer o reconhecimento e valorização dos trabalhadores do nosso próprio município, independentemente das cores partidárias. Eles são os representantes do Executivo e trabalham para o município. Portanto, é importante que eles sejam valorizados. E isto faz-se através da criação de condições de trabalho mais vantajosas e medidas que possam satisfazer, melhorar a satisfação global, como sejam, por exemplo, isenções de horários ou plasticidades de horários, de maneira a responder às necessidades pessoais do trabalhador. Nas empresas privadas tem que ser feita uma sensibilização para a necessidade de manter trabalhadores produtivos através de incentivos e prémios salariais. O crescimento económico vai levar a maior distribuição de riqueza e isso é que é um caminho para a verdadeira igualdade. Relativamente à habitação, não seria justo dizer que não existe uma estratégia, ela existe a estratégia local de habitação, mas é preciso dinamizar o documento e assinalizar os casos de habitação indigna e resolvê-los rapidamente. Portanto, é preciso pôr em prática e não arrastar anos esta situação. Por outro lado, promover a habitação jovem através do suporte a candidaturas a apoios nacionais, como é o caso da Porta 65 Jovem, mas também dar políticas de apoio na base de urgência e do rendimento dos jovens. Portanto, um jovem tem direito, ou terá que ter o seu espaço e a sua capacidade de independência e, para isso, o município pode avaliar que condições é que pode ajudar determinado tipo de jovens, casais, por exemplo, com filhos, é preciso analisar. E, por outro lado, a concretização dos projetos já existentes de habitação a custos controlados e justos. Isto também não é um gasto, isto é um investimento na vida dos municípios. Portanto, é muito importante haver focos de habitação a custos controlados e justos, rapidamente, com terrenos da Câmara, com a possibilidade de construção a preço baixo. Tem que se analisar com muita rapidez este processo.
Cidade e comunidades sustentáveis. No âmbito da administração e segurança, nós queremos sensibilizar as forças de segurança para algumas artérias que, de facto, precisam de maior fiscalização, e nós já sinalizámos algumas dessas situações, e também aumentar o número de efetivos de segurança e melhorar as condições de trabalho, como estando com uma colaboração institucional muito próxima e apoiando as reivindicações das forças de segurança, que nós sabemos que no nosso município estão sempre em situação provisórias ou más, e isso não é benéfico. Portanto, nisto temos, numa cidade sustentável, acesso a serviços, uma habitação. Repararam que eu não falei muito da mobilidade, porque para nós é uma questão de executar o que está na lei. Já existe uma lei, ela é clara, não vale a pena estarmos aqui a fazer promessas sobre a mobilidade. Os passeios são para estar claros, nós temos uma população envelhecida e, portanto, não há aqui grandes coisas a dizer, exceto vamos cumprir o que está na lei. Depois, o acesso a espaços verdes e as energias renováveis que falámos. Sobre a produção, ecossistemas e a gestão de proximidade e sustentável. O município tem muitos espaços verdes, lagoas e rios que de facto precisam de uma requalificação, e para isso nós propomos que haja uma discussão pública de planos de recuperação individuais. E porquê uma discussão pública? Bem, primeiro de tudo, porque essa discussão pública é essencial, porque as pessoas é que sabem os ecossistemas que estavam naquela altura, não será o executivo capaz de sinalizar e lembrar como é que as coisas eram processadas, e por outro lado, porque é um trabalho de equipa. Só depois vem um trabalho técnico de uma equipa camarária que vai fazer o levantamento exaustivo desses locais e elaborar um plano estratégico para recuperar sucessivamente cada um desses locais. Nós damos o exemplo da Lagoa de Poldancas, que efetivamente tem que rapidamente retomar o seu estado de excelência e harmonia. A recuperação de terras e solos degradados e também abandonados é muito importante, porque isto vai permitir, por exemplo, o desenvolvimento de uma agricultura biológica e que nós pretendíamos com recurso a poucos pesticidas. Relativamente à gestão de proximidade sustentável, é necessária mais transparência na gestão do município, incluir informação diária nos sites, nas redes sociais, explicar as medidas que são tomadas na Câmara. E, por outro lado, nós consideramos inaceitável a falta de registros dos vários conselhos e das várias comissões. Portanto, as duas uma. Ou eles não funcionam e, de facto, não têm razão de existir, ou se funcionam, eu, como município, não consigo perceber como é que eu não tenho acesso às atas, aos trabalhos, portanto, não estão disponíveis, e nós achamos isso que não é aceitável. Portanto, é preciso reestruturar estes conselhos, estas comissões, e dar-lhes linhas diretas de como é que podem e devem atuar. As juntas de freguesia vão ser convidadas a enviar, mensalmente, mas pode ser trimestralmente, uma página com o que é que pretendem e necessidades que estejam sinalizadas, e o Executivo terá que responder. Esta correspondência tem que estar disponível para que os municípios possam avaliar quer a atuação da sua junta, quer a atuação do Executivo. Propomos também uma conversa com o Executivo. E o que é isto da conversa com o Executivo? É um programa que promove o encontro com a população nas respectivas juntas, ao sábado ao fim do dia. Portanto, um sábado, uma junta por quinzena, das 5 às 7 da noite, o Presidente ou alguém do Executivo estará lá na junta e ouvirá aquilo que os municípios querem dizer. Este programa estará disponível a qualquer momento na Câmara, desde que haja, obviamente, uma marcação prévia. O que é isto dizer? Qualquer município pode pedir rapidamente uma reunião com o seu Executivo. Por outro lado, propomos criar um espaço à disposição da oposição para que possam receber os municípios e apresentar publicamente as medidas que querem ver implementadas no município. Bem, eu, se eleito, garanto que estarei presente sempre que puder para ouvir o que é que tem a oposição a dizer do nosso trabalho. Relativamente à cultura, nós pretendemos dinamizar a Feira do Vinho e da Vinha, dar-lhe uma dimensão internacional, por um lado, mas, por outro lado, também dinamizá-la dentro do próprio concelho e do município. Portanto, não pode ser restrito àquele espaço, em colocar umas barracas, fazer uns concertos, e parece que as coisas são lineares. Nós pretendemos que todo o município, todas as valências, as coletividades e o associativismo possam estar empenhados nesta Feira do Vinho e da Vinha para lhe dar uma dimensão turística e uma dimensão até internacional, de modo a promover aquilo que são o que de melhor temos, que é os nossos vinhos da região demarcada da Bairrada. Abrir o espaço do município a maior número de atividades, como sempre.
A inclusão do teatro municipal no roteiro das grandes peças de teatro e concertos intimistas, portanto é preciso falar com os promotores nacionais e dizer nós temos um teatro municipal que quer fazer parte do roteiro dos vossos artistas agenciados. Por outro lado, apoiar as coletividades e grupos, não a bolso, mas com um orçamento próprio para a cultura e que eles saibam planear e preparar atividades ao longo do ano e não seja só atividades quase por encomenda. Animar o centro da cidade apoiando atividades, porque é muito importante, como Feira Francas, porque é muito importante combater a desertificação desta cidade. Queremos ainda também criar um programa mensal que nós designamos por 12 meses, 12 personalidades, que no fundo é trazer até ao nosso município personalidades de várias áreas, da cultura, da ciência, da tecnologia, das artes, da televisão, que vão passar um dia, 2 dias no nosso município, vão vê-lo, vão conhecê-lo, vão conversar com os municípios através de uma atividade que a Câmara pode organizar e vão funcionar como embaixadores. Não só farão durante aquele período uma publicidade ao nosso município, como vão funcionar como embaixadores, certamente levando boas recordações e isso trará certamente benefícios para a nossa cultura no município. As festas populares, com muita pena nossa, têm sido um bocadinho desvalorizadas e devem ser recuperadas porque todas as nossas terras, quase todas as nossas terrinhas têm uma festa popular e isso dá uma identidade local que é preciso preservar. Depois, o investimento no associativismo cultural deve também ajudar na criação de um roteiro que vai envolver artistas locais e da região e com isso dar-lhes alguma visibilidade não só dentro do município, mas começar a abrir para outras fronteiras extra-município. Bem, como um grande projeto estrutural, nós propomos a criação de um Instituto de Vinhos e Saúde e Bem-Estar ao longo da vida, através da reestruturação do serviço termal e da Universidade Sénior. E, portanto, para executar esta grande tarefa, nós precisamos da colaboração, por exemplo, da Escola Profissional da Nadia e da Estação Vitivinícola da Bairrada, do agrupamento de escolas, do envolvimento da Universidade Sénior, do Museu da Vinha e da Vinha, das estâncias termais e, obviamente, da incubadora de empresas. Bem, e o que é isto de um instituto de investigação que engloba estas valências todas? O que nós pretendemos com este Instituto de Investigação é, de facto, ir ao encontro de um plano estratégico das instituições e focarmos-nos em temáticas que são desafios-chave para o município, para a sua economia a curto e médio prazo, que pode trazer grandes valências para nós. Reforçar estas capacidades regionais e também fazer interação com equipas de renome internacional e, deste modo, aumentar a visibilidade e o impacto do conhecimento que é gerado, permitindo esta maior internacionalização de base tecnológica regional que vai apoiar este programa que nós propomos como este Instituto. Ao mesmo tempo, vamos criar redes que vão contribuir para a expansão destas atividades de empreendedorismo tecnológico relacionado com o vinho e com a vinoterapia e com as termas e fazer formação avançada. Daqui a colaboração com a Escola Profissional e Estação Vitivinícola e com a Universidade Sénior e com o agrupamento de escolas, fazer formação avançada nas áreas específicas que são do nosso concelho, enologia, viticultura e termalismo. Este instituto pode servir como uma plataforma regional de especialização, com uma forte interação nacional e internacional em áreas que têm potencialidade na indústria e tecnologia médica, farmacêutica e também cosmética. Com isto vamos levar à dinamização do empreendedorismo nestas áreas específicas e, obviamente, o alojamento local e, desta vez, vocacionado para aquilo que é a excelência do nosso município. Então, basicamente, com este Wine Research Institute of Anadia, nós queremos suprir uma necessidade iminente de um local físico que vai coordenar a certificação por um lado e a investigação por outro de vinhos. Ele vai certificar os vinhos de denominação de origem bairrada e indicação geográfica Beira Atlântico, também ela muitas vezes esquecida, mas é importante, mas por outro lado desenvolver investigações de ponta para valorizar as castas e subprodutos da produção do vinho numa lógica de economia circular. E o que é isto trocado em miúdos? O que é que acontece às folhas da videira? O que é que acontece a outras coisas que nós deitamos fora durante a produção do vinho? Nada deitamos fora simplesmente, mas aqueles elementos têm propriedades
químicas, têm componentes que podem ser extraídos, têm muito potencial económico que este Instituto pode ajudar a potenciar. Portanto, nós temos 3 grandes eixos. O primeiro eixo trata da certificação, validação e rotulagem. Um segundo eixo ligado à investigação, criação de redes e novos produtos. E temos que ter um terceiro eixo, aqui já mais para a incubadora também e para a Universidade Sénior, com a translação para o mercado, para a formação e para o conhecimento. Desta forma, o que nós vamos ter é um projeto que vai englobar as valências do nosso município na área da educação, na área da investigação e desenvolvimento, numa área de colaboração com as nossas empresas e também com a criação de novas, certificação e desenvolvimento de produtos. No que diz respeito ao desenvolvimento de produtos, nós levamos uma vez mais a formação. Isto está intimamente relacionado com a incubadora de empresas, com certificação e a criação de um selo que será de qualidade deste nosso instituto. Ora bem, como é que ele vai ser gerido e como é que isto vai ser implementado? Terá que haver uma pessoa, chamem um reitor ou o que quiserem, alguém que coordene as 3 grandes áreas do conhecimento para este instituto, que é o ensino, o investimento, a saúde e cultura. No ensino temos a Universidade Sénior, obviamente, mas acima de tudo a Escola Profissional da Anadia, Estação Vitivinícola da Bairrada, que tem que fornecer estes cursos e estas especializações que são precisas para este mega projeto, um agrupamento de escolas. Na área do investimento, as empresas da região que têm que investir para depois recolher aquilo que são os benefícios de ter garantias e publicidades deste instituto. Os investidores privados, sejam eles do nosso município ou não, e a incubadora de empresas com aquilo que é a geração de novos produtos, que nós achamos que é muito possível. Na saúde e cultura, temos o Museu do Vinho e da Vinha, que tem que estar em alinhamento estratégico com este projeto. As estâncias termais, que só têm a ganhar em serem englobadas através da vinoterapia e também de desenvolvimento de produtos cosméticos que também caberão dentro deste instituto. Bem, dito isto, porque o tempo já vai longo, quais são os passos que nós propomos à população a seguir? Antes de mais, uma consulta pública e discussão de 1 a 31 de maio, portanto, não desta apresentação, mas do documento que vai explicitar algumas destas medidas com maior pormenor e estará durante um mês disponível no website que será lançado a 1 de maio, portanto, vai haver um lançamento de um website da nossa candidatura e que será lá o documento. Nesse website haverá um espaço para as pessoas colocarem as suas propostas. De 1 a 15 de junho, o que acontece é que nós vamos reunir, a lista, não só a lista para a Câmara, mas também as juntas e tudo o que for agora, a partir de agora, saindo. Portanto, agora já se conhece aquilo que são os grandes projetos que nós propomos para os próximos 2 mandatos e as pessoas já se podem discutir e abordar-nos e querer saber mais. E quando tivermos as listas definitivas, estas listas em junho vão reunir e ver o que é que resultou da consulta pública. Podemos melhorar o documento onde, quando e como. E só a 16 de junho fazemos a divulgação de um documento final, que será aquilo que é o projeto da CDU para a Anadia para os próximos anos. Portanto, tenho uma proposta e então, acham que vamos poder mudar a Anadia juntos? Agora, por favor, se quiserem fazer alguma sugestão ou alguma questão, estou disponível. Obrigado. Obrigado, Marco, pela tua apresentação. E agora chegamos então à fase de discussão e, portanto, o objetivo também era esse, numa primeira apresentação, é muita coisa, não é? Estamos a falar de um documento bastante denso, que cobre áreas fundamentais, que é muito difícil de sintetizar e, desse ponto de vista, agradeço a apresentação e o trabalho do Marco, que foi capaz, enfim, de sintetizar os aspectos essenciais numa proposta que é sempre complexa, porque as câmaras têm múltiplas competências em diversas áreas e não é fácil, como é evidente, sintetizar um programa desta forma. E já agora dizer que ficou também muita coisa por dizer, obviamente. Foram aqui apenas estabelecidos os traços mais essenciais. No entanto, ainda assim, julgo que seria útil ouvir alguém que se queira pronunciar. Esta, às vezes, a dificuldade é ver o primeiro, mas pronto, está a bola
do lado da audiência. Não sei quem é que se quer pronunciar, quem é que quer desligar o microfone e colocar a primeira pergunta ou fazer a primeira reflexão. O microfone está aberto. Vou eu dizer uma coisa. Muito bem, Fátima, muito obrigado. Não sou propriamente uma outsider neste processo e neste trabalho, muito pelo contrário, mas eu queria agradecer ao Marco a forma como ele nos prendeu durante todo este tempo. Acho que a exposição do Marco foi muito clara, muito elucidativa e realmente uma exposição que vem ao encontro daquilo que eu não tinha lido nada sobre este assunto, aquilo que eu como munícipe em Anadia e também como já candidata por 2 vezes, senti que realmente é o que faz falta em Anadia. E até acho que o Marco, pela primeira vez, e eu estou a falar contra mim, que nunca fui capaz de o fazer, nos mostrou exatamente o que é uma visão estratégica de esquerda para a Anadia. Muito obrigada, Marco. Obrigado, eu. Fico muito contente. Falta dizer já agora, a Fátima Flores foi candidata da CDU durante várias vezes e desempenhou esta tarefa com grande qualidade. Desta vez, pronto, mudámos de candidato, mas isto nunca deixou, nem nunca deixará de ser um trabalho coletivo, tal como o Marco teve, aliás, a oportunidade de conhecer. Deixa-me complementar. Eu tive muita ajuda do blog do Rui Bastos, que aquilo é um trabalho fantástico, e do Rui, obviamente, e muito do trabalho anterior, porque, portanto, nós tivemos a ler tudo. A professora Fátima não acha que nós não esquecemos, estivemos a ler e a fazer o trabalho de casa, de ler tudo, e, portanto, obviamente há um grande contributo anterior, grande mesmo, portanto, isto é uma síntese. E continuamos, Fátima, continuamos a contar contigo, como é evidente. Claro, eu já escrevi no Facebook que eu estou disposta para integrar as listas desde o primeiro ao último lugar. O primeiro está ocupado e bem, desde o primeiro ao último lugar, porque as listas são como as equipes de futebol. O Ronaldo joga muito bem, mete muitos golos, mas sozinho não vai lá. Pois não. Muito verdade. Todos têm que colaborar. Ora, atenção que eu tenho aqui uma pessoa que... Ok. Eu tenho aqui o Rui Almeida que coloca aqui uma questão, eu vou ler, mas o Rui esteja à vontade se quiser intervir. De saber, em relação ao plano de resiliência, o que é que a Anadia pode vir a ganhar com este plano e, no fundo, até que ponto é que nós devemos ter um posicionamento sobre isso. Marco, queres adiantar alguma coisa? Quero. Olha, eu inicialmente tinha lido o documento todo e tirei muitas ideias e fiquei muito contente porque, primeiro, foi uma boa ideia, penso eu, construir o plano de ação de acordo com aquilo que são as medidas para uma comunidade sustentável da Agenda 2030, porque isso é o que segue, como o Miguel saberá ainda melhor que eu, aquilo que são os fundos europeus. E depois, o plano de recuperação e resiliência, conforme tinha sido dado a conhecer até o dia de ontem, falava da energia verde, da transição digital e da saúde, e tudo isto tinha áreas onde nós podíamos ir buscar. Seja através, por exemplo, do reduzir 40% de consumos de energia primária na administração pública. Vocês viram que eu falei um pouco sobre tornar os edifícios camarários eficientes. Mas, para ser mais preciso, eu hoje mesmo estava a preparar e a professora doutora Branca Silva, que está alguns por aí, penso eu, disse-me, olha, o António Costa está a falar sobre o assunto, olha o link, vai ver. E então eu fui seguir exatamente o que o nosso primeiro-ministro apresentou. E foi com grande alegria que eu ouvi dizer que os segundos parceiros para aquilo que é o plano de recuperação e resiliência são as autarquias locais para haver uma descentralização. E ele falou vários programas, mas muito rapidamente para verem como encaixa na perfeição. O acesso à habitação com o programa Primeiro Direito, cuja execução vai estar totalmente dependente das câmaras, o que quer dizer que nós podemos nos candidatar a isto com grande facilidade.
a execução às redes de cuidado de saúde primária. Isto, obviamente, vai de encontro ao que eu falei sobre a saúde. Ações integradas com oferta de habitação a preços acessíveis. Portanto, eu acho que temos uma oportunidade única de colocar em prática aqueles documentos, de ver, finalmente, habitações a custos controlados e acessíveis. Mas, mais importante do que eu ouvi, devo-vos dizer, foi os 1.364 milhões de euros, com possibilidade de aumentar, para apoiar o sistema científico e tecnológico, com o apoio das autarquias, com o parceiro principal da autarquia. Isto a propósito daquela agenda mobilizadora para a reindustrialização. E eu penso que o nosso grande plano deste grande instituto ia caber muito facilmente nestes 1.364 milhões de euros, e seria uma candidatura, não tenho dúvida, com grande potencial, porque na nossa região, como viram logo no início, ainda antes de conhecer o nosso projeto, estes são focos, seja o termalismo, seja, obviamente, a viticultura. Nós estamos a potenciar isso num grande projeto que vai estar em colaboração com as empresas e vai criar novas empresas e vai novos produtos, novas patentes, e, portanto, não vejo... aliás, eu acho um enquadramento total, e fiquei mesmo muito contente, porque todas as nossas medidas, praticamente, como verão depois no documento escrito, cabem em todas estas. Tenho aqui vários, eu ainda tenho tudo inscrito de papel, porque ele ia falando e eu ia escrevendo. Foi hoje às 4 da tarde e, portanto, não consegui apresentar o slide, até tirei o que poderíamos pensar apresentar sobre isso, mas ficam a saber que o que for, tudo o que eu apresentei praticamente cabe dentro daquilo que são os fundos, e que nós podemos e devemos, e isso foi um dos motivos que eu devo dizer também da minha candidatura e do desafio do Rui Bastos e do Miguel, certamente, era exatamente aproveitar estes fundos e apresentar projetos ambiciosos. Eu tenho alguma experiência também a escrevê-los e, portanto, também é bom para que nós possamos trazer para a Anadia, finalmente, projetos de dimensão grande e que permitam o desenvolvimento. Muito bem. E eu já agora permitam-me que acentue esta característica deste plano, que procura, tal como o Marco fez questão de dizer e bem, não reinventar a roda. Portanto, o que nós estamos aqui é olhar para o território, ver aquilo que são as potencialidades desse território, aquilo que estão os saberes acumulados ao longo de gerações e gerações e, no fundo, potenciar esses recursos endógenos. E, portanto, não se trata aqui de ir procurar reinventar a roda ou procurar, enfim, coisas mirabolantes como se vê noutros municípios que procuram, enfim, apostar em coisas completamente diferentes, que muitas vezes não têm qualquer raiz naquilo que é cultura e a história do município. Aqui não. Portanto, nós estamos a falar de tradição com inovação, estamos a falar de potenciar aquilo que existe, aquilo que fazemos bem e aquilo que é, no fundo, o potencial para a Anadia poder crescer, desenvolver-se e também transformar esse crescimento e esse desenvolvimento em bem-estar para, naturalmente, aqueles que cá vivem. É um pouco esta a ideia. Não sei se mais alguém... Bom, assim sendo, meus caros, eu vou, antes dar a palavra aos dois intervenientes para umas palavras finais, apenas dizer que foi um gosto estar aqui, agradecer a todos os presentes, referir que este documento é um documento aberto, que nós vamos procurar reunir com as forças vivas para apresentar esse programa, discutir esse programa e, na medida do possível, acolher também sugestões que possam vir destas reuniões. Eu creio que na segunda-feira já temos coisas agendadas, precisamente nesta perspectiva de ir ao encontro da sociedade e, portanto, esta é a nossa forma de trabalhar, um trabalho coletivo, mas um trabalho que esteja profundamente ligado às pessoas, aos problemas e aos anseios das populações. E, portanto, Miguel, por aqui despeço-me. Miguel, temos aqui uma pergunta. Eu peço imensa desculpa. Chegou agora uma pergunta. Eu peço imensa desculpa. Parabéns. Interessados nesta pública. Pronto. Muito bem. Então, para não perder o coisa e para não me estar a repetir, eu vou então dar a palavra ao Marco e depois ao Rui para encerrar, e um dos dois que procure então responder esta pergunta, e depois não vale a pena eu estar novamente a tomar o uso da palavra. Marco, então, força. Muito obrigado, Miguel. Olha, antes de mais,
queria dizer só, agradecer as palavras relativamente ao Rui, do André Ferreira de Oliveira, porque de facto também o trabalho do Rui foi um dos motivos pelo qual estou aqui. Eu gostei imenso, li, não o conhecia e portanto fui procurar tudo sobre o Rui e de facto acho que foi na Assembleia Municipal um trabalho excepcional. Em relação ao que narra sobre aquilo que é a falta de interessados em hastas públicas, eu acho que tem a ver com uma falta de cuidado como se faz uma haste pública. Ou seja, nós vamos colocar um terreno, um imóvel, qualquer coisa em haste pública. E então, nós achamos que, olha, alguém vai ter a ideia para o que aquilo vai ser, alguém vai se interessar. É preciso arranjar um plano, o que é que o município gostaria naquele sítio e para que é que ele serve. Qual é a localização, quais são as mais-valias, como é que podemos potenciar aquele local. Ou seja, uma haste pública não pode ser, principalmente num concelho, num município que é relativamente pequeno, como a Nadia, não é o Porto, não é Lisboa, não é uma área metropolitana, nós temos que valorizar aquilo que nós estamos a colocar. E, portanto, eu penso que nesse processo de valorização é que é importante ter mais do que colocar um terreno, ou mais do que colocar um espaço, ou o que seja em haste pública, é preciso explicar porque é que ele lá está e qual é a vantagem de o ter, porque senão ninguém vai querer, obviamente. Rui. Posso. E não só, há aqui um problema de fundo que é preciso debruçar-nos com muita atenção, até porque o nosso plano foca-se um bocadinho na questão da fixação da população, não é só melhorar a qualidade de vida, mas é também atrair para que haja progresso em todos os níveis, e isso leva-nos a pensar o porquê de um projeto que nos foi apresentado tão aliciante, que tem um jardim de fundo, que é o Parque Urbano, tem tantas dificuldades na sua promoção. E como outros projetos. Ora, se há uma coisa que é gritante, na minha opinião, neste concelho, nestes últimos anos, vai um pouco, é a falta de valorização até do património habitacional. Talvez por falta de incentivos, talvez uma aposta mais incisiva nessas questões. No fundo, também falta aqui o dar a conhecer, que tu estavas a falar, Marco, dar a conhecer todo um historial, todo um aproveitamento que pode ser tirado em benefício da população, em benefício de determinadas zonas, determinadas terras. Nós sabemos que existem freguesias, como é o caso de Coria, Sangalhos, Coria não é uma freguesia, mas localidades, como é o caso de Sangalhos, que têm patrimónios riquíssimos e que têm estado ao abandono. O projeto em si, do Varandas de Parque, é um projeto que tem vindo a ser debatido em diversos locais onde tem tido representação, nomeadamente, por exemplo, o Conselho Municipal da Juventude, que já lá entrou, a propósito da fixação de jovens. E realmente não deixa de ser preocupante como é que, havendo a questão da procura, havendo a questão da necessidade de fixação de jovens, havendo jovens que pretendem desesperadamente até fixar-se no nosso concelho, e nós temos o intuito de melhorar essa atratividade, não é? Como é que um projeto destes já vai na terceira, se não me engano, na terceira haste pública, sem ter atingido os propósitos iniciais? Isto obriga a uma reflexão muito profunda, não só na forma como o projeto foi concebido, mas também no que estará por trás e que leva a dificultar um pouco toda esta dinâmica, não é? que nós pretendemos reverter e contribuir para que o Conselho, no fundo, melhore e progrida. Acho que é tudo. Não sei se querem colocar mais alguma questão referente ao papel que nós tivemos ao longo deste mandato. Estarei disponível. Penso que se calhar... Tem a pergunta das varandas do parque. Tu talvez... Era isso, estávamos a responder. Estavam? Desculpa. Então. Penso que está. Podemos dar por encerrado. Eu queria só fazer uma reflexão rápida, acho que vai-me caber a mim, não é? Exatamente. Encerrar. Exatamente. Eu gostaria de vos alertar digamos, um momento, um tópico central da nossa candidatura, que no fundo é esta aproximação às pessoas. E é nisso que ela se cinge a todos os momentos, nomeadamente até na apresentação do nosso plano. O nosso plano é construído com base na participação da população, é construído com base nas opiniões que nos vão fazendo chegar, é construído com base, no fundo, dos problemas, das ansiedades que localmente e dependendo da área as pessoas vão tendo. E daí esta discussão, que é uma coisa que achámos interessante,
promover, talvez até indo ao encontro daquela mudança de hábito, aquela ruptura que pretendemos trazer, esta envolvência, esta chamada da população a participar destes momentos decisórios, e não ficarem com a ideia que isto só vai acontecer de 4 em 4 anos. Não é verdade. Nós queremos começar agora e continuar posteriormente, em todos os órgãos que possamos ter representação, porque o município, no fundo, é o centro, é o grande objetivo, é o nosso grande objetivo. Nós trabalhamos para as pessoas, trabalhamos da forma que toda a gente conhece, com a seriedade que toda a gente conhece, e a única coisa que vos pedimos é que tenham a mesma envolvência e que participem deste projeto, que é um projeto que vos foi dado a conhecer da forma mais transparente possível e que vão ter a oportunidade de aprofundar e participar, para poderem dizer que deram só o vosso contributo e que isto foi possível com o apoio de todos, não só apenas porque nós aparecemos agora neste momento, não é verdade? Por isso o grande apelo que eu faço efetivamente às pessoas, até às instituições, associações, marquem connosco, nós estamos disponíveis, vamos a qualquer momento, claro, agendando, para falar convosco, porque há aqui certos assuntos que são mais específicos do que outros, carecem de uma abordagem mais pontual, não é? Se assim se pode dizer. Já temos alguns marcados, estamos abertos para que possam ser calendarizados outros, e creio que só poderemos recolher daqui bons propósitos para a elaboração de um grande plano, porque a Canadia efetivamente precisa de dar um pulo, precisa dar um salto, e basta olhar para os municípios à volta para perceber que nós, de ano para ano, temos tido aqui um atraso em determinadas áreas e isto não pode continuar a acontecer. Obrigado, Nelson.